22 de março, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Ao final, vamos orar. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. João, capítulo 17, versículo 1. No momento mais difícil do ministério terreno de Jesus, sabendo o que viria a seguir, quando a hora chega, a dor aperta e a jornada está terminando, todos se afastam. Jesus sente que o fim se aproxima e ora, abrindo o coração. Ele se entrega e se derrama diante do Pai. Jesus orava porque era importante estar conectado ao Pai. Todos os dias devemos orar, não só para demonstrar gratidão pelas graças obtidas, mas também para chamar a presença dele nas horas mais escuras. Quando Paulo discipulou Timóteo, ele falou que a oração deve ser de intercessão, súplica e ação de graças, mostrando a Timóteo que ao conversar com o Pai, é necessário primeiramente reconhecer nossa condição limitada pelo pecado. Todo bom relacionamento, para ser verdadeiro e duradouro, é nutrido por uma boa conversa. E a oração nada mais é que uma conversa genuína e sincera com o nosso Deus Pai, mostrando-lhe quanto somos dependentes de sua graça e misericórdia. Oração é dependência e intimidade. Jesus orava ao Pai também para ensinar, por meio de seu exemplo, a importância de estarmos intimamente conectados ao Pai. Devemos orar sem cessar, pois quando oramos, algo dentro de nós é transformado. Isso significa ter nossa mente voltada a Deus o tempo todo. Podemos não ver os resultados, mas sempre que entramos no lugar secreto, Deus está se movendo em nosso favor. Acredite. A frase de hoje é: para viver um dia extraordinário, ore. Oração é a chave para seu crescimento. Hoje é o dia 81 de 365. A leitura bíblica de hoje é Gênesis, capítulo 26, e a palavra-chave de hoje é oração. Existem diversos tipos de oração. Então aqui nós vamos apresentar os principais tipos de oração na Bíblia, porque a mensagem de hoje nos fala sobre a importância da oração, que a oração é uma conversa com Deus. Mas existem várias formas de nós conversarmos com Deus. Então aqui na tela, nós vamos ver aqui os principais tipos de oração na Bíblia. Não são todas as orações, porque sempre que você medita na Bíblia, você vê várias pessoas que oraram a Deus de várias formas diferentes, pedindo por graça, agradecendo a Deus, fazendo súplicas, mas aqui nós temos alguns principais tipos. Então aqui, o primeiro tipo de oração é a oração de fé.
Essa oração é feita com confiança na cura ou na intervenção divina, especialmente para pessoas enfermas, para os doentes. Você vê essa oração, a referência bíblica em Tiago, capítulo 5, versículo 15, e em Marcos, no capítulo 11, no versículo 24. Lá em Tiago, no capítulo 5, no versículo 15, está escrito assim: "E a oração da fé curará o enfermo." Quando uma pessoa está enferma, você pode orar pedindo a graça de Deus, pedindo: Deus, eu quero fazer essa oração de fé, para que essa pessoa receba a cura da sua doença. Um segundo tipo de oração é a oração de petição ou súplica. Essa é a apresentação de necessidades pessoais a Deus. Então, essa oração de petição, a oração de súplica, é a oração que a maioria das pessoas apresenta a Deus. É aquela oração em que nós pedimos, suplicamos por uma graça, por uma bênção, por alguma coisa que nos incomoda, que nós necessitamos. A referência é Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, está escrito assim: "Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam as vossas petições conhecidas diante do vosso Pai, por meio da oração, das súplicas, com ação de graças." Então, aqui em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, está escrito que não devemos ficar ansiosos por nada. Se alguma coisa inquieta o seu coração, você deve apresentar a Deus com oração e com súplicas, suplicando a Deus, dizendo: Deus, me atende nessa petição, e com ação de graças, quer dizer, agradecendo. Mateus capítulo 7, versículo 7, está escrito assim: "Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abrirá." E 1 Samuel capítulo 1 tem a oração de Ana. Ana era uma mulher estéril. E a Bíblia conta em 1 Samuel, no capítulo 1, que ela orou insistentemente pedindo por um filho. E Deus deu a ela um filho que ela deu o nome de Samuel. Samuel significa que Deus ouve. Então, ela orou com súplica e Deus ouviu. Um outro tipo de oração é a oração de intercessão. É orar em favor de outra pessoa, situação ou nação. A referência você tem em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, onde Paulo fala sobre a importância da oração, Ezequiel, capítulo 22, versículo 30 e João, capítulo 17. Em João, no capítulo 17, Jesus intercede pelos seus discípulos. A oração de intercessão é você pedir: Senhor, abençoa o meu amigo, o meu irmão, o meu pai, a minha mãe, abençoa o meu país, abençoa os governantes dessa nação, abençoa aquela pessoa que sofreu um acidente, abençoa as crianças que estão órfãs, aos idosos que estão agora desamparados. É uma oração por outras pessoas, por situações ou pelo país. Aí você tem a oração de ação de graças, que é a oração de gratidão. Reconhecer e agradecer pelo que Deus fez. A referência, o Salmo 100. O Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor. Todos os moradores da terra louvem ao Senhor. Então o Salmo 100 fala sobre isso. Colossenses capítulo 4, versículo 2 e Jonas capítulo 2, versículo 9.
Depois tem a oração de adoração, que é focada em quem Deus é, na sua grandeza e nos seus atributos. O Salmo de número 8 fala: quão grande é o Senhor! Ele está acima, entronizado, ele está cheio de glória. Então são orações: Senhor, nós te agradecemos por quem o Senhor é, porque o Senhor é grande, o Senhor tem todo o poder, o Senhor é digno de todo louvor e glória e honra, porque o Senhor está revestido da sua majestade. São orações que engrandecem o nome de Deus. Depois você tem a oração de confissão, que são orações para reconhecer pecados e pedir perdão. No Salmo 51, Davi confessa os seus pecados. Davi cometeu um pecado de adultério com Batseba e depois ele mandou matar Urias, que era o marido de Batseba. Depois que ele praticou o crime de matar Urias, ele quis ficar com Batseba como sua esposa, mas Deus mandou o profeta Natã corrigi-lo. E o profeta Natã disse que ele estava errado, e ele se arrependeu e ele escreveu o Salmo 51. E no Salmo 51 ele fala: Senhor, eu pequei, somente contra ti eu pequei. E ele pede: livra-me dos crimes de sangue. Ele pede: não permita mais que eu faça isso. E nesse Salmo 51 ele diz assim: cria em mim um coração puro, para que eu possa te seguir. 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito assim: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Então, sempre que nós confessamos, reconhecemos os erros e pedimos perdão, Deus, ele recebe a nossa confissão. Desde que exista arrependimento. Arrependimento é confessar e não fazer mais. Daniel, capítulo 9, no versículo 4 ao 19, nós vemos Daniel pedindo perdão pelos pecados do povo de Israel. Então Daniel, ele estava como escravo na Babilônia. E o povo de Israel estava escravo na Babilônia porque eles tinham praticado muitos pecados. E Deus disse que permitiria que a Babilônia invadisse Israel e os levasse como escravos para lá. E quando Daniel estava lá, ele intercede pelo povo. Na verdade, Daniel faz duas orações. Ele intercede pelo povo e ele confessa os pecados do povo. Ele fala: Senhor, nós pecamos contra o Senhor. Aqui, a próxima oração é a oração de consagração, de submissão, que é dedicar a vida à vontade de Deus, entregando vontades próprias. A referência é Mateus, capítulo 26, versículo 39, no Getsêmani. Jesus, quando ele estava prestes a morrer, ele fez essa oração: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade sobre mim. Era um momento desafiador para Jesus. Ele estava prestes a entregar o seu corpo para morrer e ele dedica essa oração dizendo: Deus, não é a minha vontade, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade sobre mim. E Romanos, capítulo 12, versículo 1. Lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, está escrito assim: rogo-vos, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, em Romanos 12, ele está dizendo: dediquem o corpo de vocês para cumprir a vontade de Deus na vida de vocês. Dediquem a vida a Deus. Então essa é uma oração de submissão,
uma oração de consagração. Senhor, eu coloco a minha vida à disposição do Senhor, para que o Senhor faça na minha vida a tua vontade, não a minha. Depois existe a oração de concordância, que é orar unânime com outros crentes. Você vê isso em Atos, capítulo 1, versículo 14. Em Atos, no capítulo 1, no versículo 14, a Bíblia fala que os discípulos se reuniram e eles oravam juntos. E Mateus, capítulo 18, versículo 19 e versículo 20, está escrito que se você orar junto com uma pessoa, concordando, então Deus vai atender aquele pedido. Você pode, por exemplo, fazer uma oração de concordância com o seu marido, com a sua esposa, sobre alguma coisa que vocês estão buscando para o casal, dizendo, vamos orar em concordância. Você pode chamar um amigo, um irmão na fé, uma amiga, e de repente você aí que está buscando um propósito para a igreja, para o seu curso, para o seu local de trabalho, e fazer uma oração concordando que Deus possa atender algum pedido de vocês. E aqui existem alguns exemplos bíblicos notáveis. Primeiro, a oração do Pai Nosso. Existe um modelo geral de oração ensinado por Jesus. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 9 até o versículo 13. Lucas capítulo 11, versículo 2 ao versículo 4. Existe a oração de Jabes, que é um pedido de bênção e de proteção. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Se você olhar a oração de Jabes, ele fez uma oração dizendo, Senhor, que o Senhor me abençoe e que o Senhor alargue os meus caminhos. E a Bíblia fala que Deus atendeu Jabes. E você tem aqui a oração de Salomão, que foi o pedido de sabedoria. Então aqui a oração de Salomão, ele pediu por sabedoria, 1 Reis capítulo 3, versículos 5 ao 10. Ele fez uma oração específica, pedindo que Deus desse sabedoria para ele. Você tem a oração de Elias, ele pediu que descesse fogo do céu. Você vê isso em 1 Reis, capítulo 18, versículo 37 e 38. Ele fez um desafio com os profetas de Baal. Eram 450 profetas de Baal que adoravam ao deus Baal. E Deus disse para Elias, o povo de Israel está adorando a outro Deus. E Deus disse para Elias, eu não divido a minha glória com outros deuses. O deus Baal era o deus da agricultura. Então o povo de Israel plantava e vinham chuvas e era Deus que abençoava e eles diziam, foi Baal que fez. Então Deus disse para Elias que ele desse uma ordem de que não haveria chuva em Israel. E ficou durante 3 anos sem que houvesse chuva. E o povo começou a passar dificuldades na agricultura. E aí, depois desse tempo, Deus disse para Elias, agora vai lá e faz um desafio. E Elias disse, se Baal é o Deus da chuva e é ele que abençoa o povo, então façam que chova agora. Agora que não existe chuva, orem para Baal. E aí eles levantaram um altar, os 450 profetas de Baal ficaram orando, e nada de chuva. Só que o desafio que Elias fez foi o seguinte, o Deus que é verdadeiramente Deus vai mandar fogo do céu e vai queimar o altar. E aí os 450 profetas de Baal ficaram orando o dia inteiro e não ocorreu nada. E aí, depois da tentativa deles, Elias disse, agora é a minha vez. Ele orou, e o relato de 1 Reis 18, 37 e 38 fala que Deus mandou fogo do céu e queimou
o animal que foi apresentado no altar. Depois disso, veio a chuva, porque todo o povo de Israel disse: só o Senhor é Deus. Foi ele que mandou fogo do céu e consumiu o altar, então é Deus que manda a chuva. E aí tem a oração de Daniel. Ele fez a confissão e a intercessão pelo povo, como nós já falamos lá em Daniel, no capítulo 9, no versículo 4 até o versículo 19. Então nós vemos aqui, não são todas as orações. Você vê também em Romanos, no capítulo 13, que fala que nós devemos orar pelas autoridades, para que elas tenham sabedoria. Mas aqui, nós temos aqui apenas alguns modelos, os principais tipos de oração. Eu acredito que os principais tipos de oração que os cristãos fazem são a oração da fé, pedindo pela cura dos doentes. A oração de petição ou de súplica é uma das que mais se faz. As pessoas pedem a Deus que responda às suas necessidades. A oração de intercessão, quando nós oramos por alguém, pedindo que ajude a pessoa, ou oramos pelo país, ou oramos pela situação. A oração de gratidão, quando nós agradecemos: Senhor, agradecemos porque o Senhor nos atendeu. E a oração de adoração é uma oração que ela é mais específica. Senhor, tu és digno, o Senhor é majestoso, o Senhor é digno de glória, o Senhor está exaltado nas alturas, somente o Senhor é verdadeiramente o nosso Deus. Então isso é a oração de adoração. A oração de confissão, confessando os nossos pecados. A oração de consagração ou de submissão, dizendo: Deus, seja feita a tua vontade, que não seja feita a minha vontade. E a oração de concordância, quando nós nos unimos com alguém especificamente ou com um grupo e dizemos: vamos orar aqui concordando para que o Senhor faça, para que o Senhor atenda um certo propósito. Depois nós temos a oração do Pai Nosso, que foi deixada por Jesus, a oração de Jabes, que pede a bênção de Deus, e as orações de Salomão. Essas orações são orações específicas. Salomão pede: eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Elias pede: quero que o Senhor mande fogo do céu, para que o Senhor mostre ao povo que o Senhor é Deus. E a oração de Daniel: eu intercedo pelo povo e confesso os pecados do meu povo. Que Daniel orou dessa forma diante de Deus. Agora eu quero fazer um convite a você, para que você que ainda não aceitou a Jesus, faça essa oração de confissão. Essa oração de confissão, é uma oração para confessar pecados. E nessa oração de confissão, você aceita Jesus, dizendo que você reconhece que tem os seus pecados e que você quer receber o perdão dos seus pecados, aceitando Jesus. A Bíblia fala que a única forma de nós podermos chegar até Deus é por meio de Jesus, porque Jesus morreu por todos nós para entregar a vida dele para perdão dos nossos pecados. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos a Ele como nosso Salvador, nós somos salvos. Salvos do quê? Dos nossos pecados e de ficarmos afastados de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, recebemos o perdão dos pecados, recebemos o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, para nos guiar e nos tornamos filhos de Deus. Então aqui, essa oração de confissão, se você ainda não fez, eu te convido a fazer essa oração comigo. Ligue o seu pensamento com Deus e faça essa oração para aceitar a Jesus, para ser um filho, para ser uma filha de Deus. Ligue o seu pensamento com Deus e ore comigo. A frase 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém.
O livro da vida é o livro que fica no céu. Quando você aceita Jesus e pede para escrever o seu nome lá, você está com seu nome registrado no livro da vida no céu. Quando você partir dessa vida, você vai herdar o reino de Deus, você vai entrar na casa de Deus, na eternidade. Porque o livro da vida é o livro que registra os nomes dos que são filhos de Deus, daqueles que aceitaram a Jesus e pediram, confessaram os seus pecados, pedindo perdão, aceitando a Jesus como você fez agora. Agora nós vamos fazer a leitura bíblica de hoje. Você viu que a leitura bíblica de hoje é Gênesis, capítulo 26. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. 3. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. 4. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. 6. Assim habitou Isaque em Gerar. Então, aqui nessa primeira parte da leitura, nós vemos que houve uma grande fome na terra em que Isaque estava. Isaque era o filho de Abraão. Então ele estava ali, houve fome, então ele se mudou para as terras dos filisteus, que eram governadas por Abimeleque. E ele foi até a terra dos filisteus e Deus disse para ele: Fique por aqui, porque eu vou abençoar você nessa terra. E o ensinamento que nós tiramos aqui desse texto é: obedeça às ordens de Deus. Se Deus falou com você para fazer alguma coisa, faça de acordo com a vontade de Deus, porque você será bem-sucedido. E se você não teve resposta, peça primeiro a Deus em oração. A mensagem de hoje falou sobre oração. Ore a Deus pedindo direção. Agora o versículo 7. Perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, ele disse: É minha irmã, porque temia dizer: É minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. 8. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. 9. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que, na verdade, ela é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. 10. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. 11. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Então aqui nós vemos que Rebeca era uma mulher que chamava atenção, então o Isaque disse que era irmã dele, mas um dia ele estava ali com ela e Abimeleque percebeu que ela era a mulher dele, e ele disse que ninguém toque nesse homem nem nessa mulher. E o Senhor o abençoou em tudo aquilo que ele plantou naquele ano, naquela terra. 12. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. 14. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço,
de maneira que os filisteus o invejavam. 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. 16. E disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. 17. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Então aqui nós podemos tirar uma segunda lição. Quando você cresce demais, você pode provocar a inveja das pessoas à sua volta. Os filisteus ficaram cheios de inveja quando viram que ele foi muito abençoado. Então o próprio Abimeleque disse para Isaque: vá embora daqui, porque você cresceu demais, você ficou muito rico, você ficou mais poderoso do que nós, não podemos suportar. Então, quando você cresce demais, muitas vezes você vai ter que sair do lugar em que você está e se instalar em um outro lugar. Versículo 18. E tem muitas pessoas que ficam chateadas. Elas crescem e depois os antigos amigos começam a agir com diferença. E a pessoa fica assim: por que essas pessoas estão agindo assim comigo? É porque você cresceu e agora já é tempo de você fazer a mudança para um outro lugar. Versículo 18. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. 19. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. 20. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, ou seja, eles discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. 21. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Sitna. 22. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Aqui uma outra lição que tiramos. Isaque cavou o primeiro poço, vieram e discutiram com ele. Ele poderia ter discutido com os filisteus dizendo: esse poço era do meu pai, porque esses poços aqui eram de Abraão, o pai de Isaque. Mas ele não discutiu, ele falou: então tá, fica para vocês. Aí ele foi e cavou outro poço, discutiram de novo. Ele falou: tá bom, fica para vocês. Porque Deus estava com Isaque. Então Isaque, ele tinha essa segurança: Deus está comigo. E aí quando ele cavou o terceiro poço e não discutir, ele falou: aqui está a bênção do Senhor, aqui não tem discussão. Então isso aqui, o Senhor nos prosperou. Versículo 23. Depois subiu dali a Berseba. 24. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. 25. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. 26. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Auzate, seu amigo, e Ficol, que era o príncipe do seu exército. 27. E disse-lhe Isaque: por que viestes a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviastes de vós. 28. E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo, ou seja, vamos fazer uma aliança, um pacto. 29. Que nos não faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és bendito do Senhor. 30. Então lhes fez um banquete e comeram e beberam. Aqui nós tiramos mais uma lição dessa leitura. Isaque era tão abençoado
que nós vemos que o Abimeleque veio com o Ficol, que era o príncipe do exército dele, e veio pedir para ter paz com Isaac, e ele disse uma coisa aqui, que é o que chama a atenção. Ele disse: nós percebemos que você é bendito do Senhor. Então, quando você anda com Deus, Deus, ele se revela em tudo aquilo que você faz. As pessoas notam que você é diferente, que você é uma pessoa abençoada, porque Deus mostra a mão dele sobre você. 31. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. Então Isaque fez um banquete, fez um pacto com eles de que haveria sempre paz entre eles. E aqui nós temos também mais um ensinamento, que o servo de Deus, ele pode ser perseguido, mas ele sempre vai lutar para manter a paz. Isaque foi expulso de onde ele estava. Tanto que ele pergunta para eles: por que vocês vieram aqui atrás de mim? Mas ele sempre manteve a paz. Quando eles disseram: a gente só quer, a gente reconheceu que você é bendito do Senhor. Nós queremos a paz. Então Isaque ofereceu um banquete para eles e manteve a paz. 32. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço, que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. 33. E chamou Seba. Por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. 34. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. 35. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Aqui na parte final do capítulo 26, nós vemos que Esaú era o filho mais velho de Isaque. E o Esaú, quando completou 40 anos, ele veio e tomou duas mulheres, a Judite, que era filha de Beeri, e Basemate, que era filho de Elon, e essas mulheres trouxeram amargura para o Isaque e para a Rebeca. Aqui no 34 e 35, o que fica de ensinamento é que às vezes você faz tudo corretamente e às vezes você ensina o seu filho no caminho certo. Mas mesmo assim, os filhos nem sempre vão obedecer e seguir no caminho de Deus. Existem algumas decepções. E Esaú, no caso aqui, foi a decepção de Isaque e de Rebeca. Ele, lendo a história, os próximos capítulos da Bíblia, você vê que Esaú seguiu pelo caminho que ele quis. Ele escolheu as mulheres que ele quis e ele se afastou de Deus. Mesmo com todos os esforços que Isaque e Rebeca fizeram para que ele fosse educado no caminho de Deus. Então aqui nós podemos tirar a seguinte lição: não se culpe quando você educou seus filhos no caminho de Deus, orou por eles e fez tudo o que você podia. A única coisa que você pode fazer é manter a oração pelos seus filhos para que Deus os alcance e os traga novamente para a casa dele. Vamos fazer a oração final. Senhor, te agradecemos pela palavra de hoje que nos mostra a oração de entrega que o Senhor fez nos últimos momentos da sua vida aqui nessa terra para oferecer-se como sacrifício por nós. Queremos agradecer porque o Senhor orou pelos discípulos e o Senhor orou por nós, porque o Senhor disse na sua oração: Pai, eu oro pelos meus discípulos e por aqueles que virão. Então, antes mesmo de nós estarmos aqui orando, o Senhor fez uma oração, dizendo que o Senhor, Pai, nos guardasse e nos cuidasse. Te agradecemos porque o Senhor deu a sua própria vida em sacrifício por nós e fez uma oração de
total submissão e consagração, dizendo que seja feita a tua vontade, não a minha. E o Senhor venceu a própria vontade para que hoje eu pudesse receber o reino de Deus e os meus irmãos também pudessem estar aqui recebendo essa graça, essa salvação por meio do sacrifício que o Senhor ofereceu. Te agradecemos porque por meio do seu sacrifício nós podemos orar ao Pai em teu nome e podemos fazer tantas orações. Podemos fazer a oração da fé, pedindo pela cura dos doentes. Podemos orar fazendo petições, colocando todas as nossas causas nas tuas mãos, pedindo que o teu cuidado esteja sobre nós nos mínimos detalhes, em tudo na nossa vida. Queremos te agradecer porque podemos orar e interceder por outros e também receber a oração intercessória dos nossos familiares e dos nossos irmãos por nós, quando precisamos, e porque pela oração de intercessão temos uma arma poderosa para orar pela nossa nação, pelo nosso país e por situações difíceis. Queremos agradecer porque o Senhor também nos ensinou o Pai Nosso, onde nós pedimos que o Senhor esteja conosco, onde nós santificamos primeiramente o nome do Pai, adorando ao Pai, santificado seja o seu nome, e podemos pedir que venha a nós o teu reino e que seja feita a sua vontade. O Senhor nos ensinou a nos submetermos à vontade de Deus nas situações em que o Senhor tem propósitos soberanos sobre as nossas vidas. Te agradecemos também porque o Senhor é aquele que nos ajuda a confessar os pecados. Podemos orar confessando os pecados e receber o perdão, porque muitas vezes nós não queremos que seja feita a tua vontade, queremos que seja feita a nossa. E muitas vezes é difícil de fazer essa entrega, mas o Senhor é aquele que nos dá força e graça. Então nós agradecemos também porque o Senhor tem dado tantas bênçãos sobre a nossa vida. A maior delas, a salvação da nossa alma pelo perdão dos nossos pecados. Te agradecemos pela saúde, pelo alimento, pelo pão nosso de cada dia, pela graça derramada e porque o Senhor está sempre conosco, como o Senhor prometeu. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Te agradecemos pela sua eterna presença e pela salvação da nossa alma e pedimos que o Senhor nos conserve em vida e em graça, crescendo no conhecimento do Senhor para podermos honrá-lo e obedecer e seguir os teus caminhos hoje até a eternidade. Amém. Dê glória a Deus, glória e glória e glória ao Senhor. Sempre glorifique ao nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Toda glória e honra sejam dadas ao Senhor. Dizemos glória, glória e glórias a Deus. Amém e amém.